Olha só, Mogi das Cruzes está se tornando internacional, uma cidade conhecida mundialmente. Sabe por quê? A cidade foi escolhida a participar de um programa da Bloomberg Philanthropy City Data Alliance. E por isso, eu recebo em nossos estúdios o Severino Neto, que é o secretário de Transparência, e vai contar tudo pra gente sobre esse programa que está bombando aqui na cidade. A partir de agora, no Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Sejam muito bem-vindos novamente, imagem e som aqui no nosso play do Alto Tietê, é claro, sempre aqui ao vivo em Mogi das Cruzes e para as 12 cidades do Alto Tietê. Curtam as nossas redes sociais, vão lá no nosso Facebook, participe conosco, sigam a gente no Instagram, que tá bem aí na telinha do seu celular, é o _Guardiã da Notícia, mas ó, já vou te avisando, hein? Interagem com a gente, olha, curtam os nossos posts, comentem, participem, não é só ir lá e olhar e não curtir. Dá um like lá para ajudar a engajar a nossa rede social. O assunto, é claro, é Mogi das Cruzes. Eu recebo aqui em nossos estúdios Severino Neto, secretário de Transparência. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar dessa conquista tão importante para Mogi. Ó, a Mogi das Cruzes é transparente, mas antes da gente falar um pouquinho do seu trabalho na secretaria, eu gostaria que você contasse pra gente. Tá todo mundo curioso, né? O que Mogi das Cruzes estava fazendo lá em Baltimore, né? O que Mogi das Cruzes tem a ver com a Bloomberg? As pessoas ficaram pensando, o que é isso, né? E agora você tá aqui para contar pra gente que a cidade foi escolhida a participar do programa Bloomberg Philanthropy Cities Data Alliance. Isso. O que é isso? Legal, antes de explicar o que é o programa, primeiro eu vou falar de quem é o Mike Bloomberg, né? O Michael Bloomberg, que é o ex-prefeito, um dos ex-prefeitos de Nova York, que deixou um legado muito importante lá na cidade, né? Que é uma das maiores do planeta. E o Mike Bloomberg, depois que ele, né, foi prefeito de Nova York, ele fundou a Bloomberg Philanthropies, que é um braço filantrópico. Ele também é empresário, ele tem outras empresas, tem empresas de mídia, né, e de comunicação. A Bloomberg. Exato. Quem acompanha, né, jornal, quem acompanha a mídia, conhece a Bloomberg. E esse braço filantrópico, né, ele é muito focado em desenvolvimento de cidades. Tanto é que a Bloomberg Philanthropies apoia um centro de excelência em governo na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, e também tem um centro de inovação pública também na Universidade Johns Hopkins. Então, além desses programas focados em desenvolvimento de cidades, a Bloomberg Philanthropies criou o City Data Alliance, né, que é uma rede internacional de cidades das Américas. Né? O objetivo deles é chegarem a 100 cidades e eles estão selecionando as cidades mais comprometidas, com visão mais inovadora com relação a dados, com relação a uso de evidências para a tomada de decisão. Né? Já foi selecionado um primeiro grupo, que foi de 22 cidades, isso no ano de 2022. A gente tentou fazer parte desse primeiro grupo, mas o retorno deles foi um feedback de que vocês ainda não estão prontos, Mogi ainda precisa se desenvolver em alguns aspectos. Eles deram o caminho para a gente se desenvolver, conseguimos alcançar isso e nos inscrevemos de novo para o segundo grupo, que foi selecionado agora mais 20 cidades. Então, no total, o City Data Alliance, né, selecionou 42 prefeitos até agora, eles vão chegar a 100 mil. Eles têm um investimento, 100 mil não, eles vão chegar a 100 cidades, né, das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. A Bloomberg Philanthropies está investindo aí 60 milhões de reais nesse programa, né, cujo foco, na verdade, é acelerar as prefeituras, acelerar as cidades, muito focado na visão do prefeito, na visão da liderança, e fazer essa aceleração para o uso de dados e evidências para a tomada de decisão. Então a cidade passa por 2 programas, um com duração de 6 meses e outro com duração de 1 ano. O primeiro de 6 meses com foco em dados, né, em aumentar a capacidade de gestão de dados do município, e o segundo em alguma área de especialização. A área de especialização que Mogi foi selecionada é a área de avaliações rigorosas, da gente conseguir desenvolver processos de avaliação de resultados para as secretarias. Então isso aprimora de fato os serviços públicos, né? Porque a gente vai conseguir gerenciar os dados
de uma forma melhor e também avaliar os serviços de forma mais eficiente. Como eu falei, né, a Bloomberg está investindo 60 milhões de dólares nesse programa. Mais vezes 5, né, para transformar em reais. Se a gente fizer uma média aí, né, direcionada para 100 cidades, cada cidade acaba recebendo investimentos indiretos, algo em torno de 600 mil dólares, o que dá 3 milhões de reais. Investimentos indiretos. Quais são esses investimentos? Formações, né, educação, coaches, né? Hoje mesmo a gente começa o programa, né, é o kick-off, que a gente chama, a primeira reunião com o grupo de coaches, o grupo de profissionais que vão estar focados, né, esses profissionais estão sendo bancados pelo programa, o Mogi não está gastando nada com isso, na verdade está recebendo esses investimentos indiretos. Vocês foram escolhidos, né? Nós fomos escolhidos, e é importante dizer que a escolha mesmo da Bloomberg se deu muito pela visão do prefeito. Né? Como é que foi esse processo? Né? Na primeira vez vocês tiveram a negativa. Agora, nesse segundo momento, vocês se inscreveram novamente? Nos inscrevemos novamente, né? A gente também está pleiteando uma outra certificação, que é a What Work Cities, que na verdade certifica a cidade com o uso de dados. E aí esse processo da certificação, de pleitear essa certificação, que também está ligada à Bloomberg, a gente teve que preencher todo um formulário gigante assim, e caçar evidências, trazer evidências do que Mogi está fazendo com relação a dados e evidências. Por exemplo, o que você colocou nesse cadastro aí de evidências? Por exemplo, eles selecionam, né, eles pedem para ver como que é o processo de planejamento da cidade. Se o planejamento da cidade usa dados, né, se existe participação social e as evidências de participação social que a gente tem feito. Né, eles também pedem evidências de capacidade de uso de dados, né, se a prefeitura tem uma governança, tem uma gestão desses dados, quais são as áreas que cuidam disso, se a prefeitura tem um inventário de dados, por exemplo, se o prefeito comunica-se com a população e também internamente utilizando dados. Né, então, as evidências eram desde matérias jornalísticas, vídeos nas redes sociais, documentos, decretos, leis, todo tipo de documentação mesmo que a gente pudesse comprovar que o que a gente estava escrevendo lá e dizendo que a cidade tem era verdade. É verdade. Então é um processo extremamente grande e que esse processo que a gente está pleiteando essa outra certificação ajudou muito a gente conseguir organizar essas informações para enviar também para o City Data Alliance. Né? E nesse processo do City Data Alliance, a gente teve que também preencher vários formulários, o prefeito teve que gravar vídeos, né, assinar documentos, se comprometendo com a visão de dados para a cidade. Na sua avaliação, Neto, qual foi o que foi a grande cereja do bolo que fez a Bloomberg Philanthropies escolher Mogi das Cruzes como uma das cidades participantes desse programa? Legal. Para a gente, o que foi muito importante é a questão da governança. Né, a criação, por exemplo, da Secretaria de Transparência e Dados Abertos, a criação da Coordenadoria de Análise e Gestão de Dados, a criação do Comitê Intersetorial de Governo Aberto e Indicadores, que é um comitê formado por representantes de todas as secretarias e órgãos da Prefeitura, focado em aprimorar a gestão de dados e também o uso de indicadores. Também toda a questão de participação social que foi criada agora no governo Caio Cunha, o PPA participativo, né, o plano plurianual que foi desenvolvido pela CEPLAG junto com o Participa Mogi, e que foi muito participativo e que utilizou muitos dados. Então, por exemplo, o PPA foi um documento que a gente enviou como comprovante de que a gente utiliza dados para tomada de decisão. Isso não era utilizado antes na prefeitura? A gente não tem muita clareza de como era feito antigamente, mas a gente sabe que agora a gente utiliza muito a participação social por meio do Participa Mogi para tomada de decisão também. E a gente consegue basear as decisões em dados, né, em estudos, em dados que a gente tem acesso, em dados das secretarias. E o grande desafio, na verdade, agora nosso é aprimorar essa gestão. Como? Fazendo uma conexão entre os dados da prefeitura. Né? Essa é uma das visões que a gente tem para o programa, para que o programa nos ajude a acelerar esse desafio. Né? A gente sabe que a gente pegou uma prefeitura muito analógica,
né, as áreas como silos, nichadas. Não se conversavam. Não se conversavam. Agora se conversa. Exato. Se conversam muito mais e a gente vê espaço para melhoria, vê oportunidade de melhoria nisso. Como fazer a população entender todo esse trabalho que vocês estão fazendo? É desafiador. Numa cidade que era completamente analógica, e vocês vêm com essa visão futurista. Será que a cidade está preparada para isso? Sim, Mogi das Cruzes é uma cidade com quase 500 mil habitantes. A gente tem muitas demandas sociais, né? Mas acredito que existe esse desejo da população de participar do governo, de entender mais como a prefeitura funciona. Para a gente é um grande desafio, porque falar de dados, falar de gestão, falar de uma coisa que é interna, mas que gera um benefício claro para as pessoas, muitas vezes não é entendido, né? Então por isso nossa missão também é ocupar esses espaços de mídia e tudo mais, e eu agradeço novamente essa oportunidade para explicar como que os dados, como que uma gestão pública eficiente de dados consegue melhorar a vida das pessoas. Porque no fim, o resultado, o foco é aprimorar o serviço público. É aprimorar o serviço público. É que mais crianças possam ir para a escola, é que mais gestantes possam fazer o pré-natal corretamente, que a gente possa diminuir a mortalidade infantil, que a gente possa fazer o saneamento básico chegar em mais lugares, para que a gente possa atender as áreas que mais precisam de segurança, tudo isso com base em análise de dados, com base nessa conexão entre os dados das secretarias e essa gestão efetiva dos dados da prefeitura. E esse programa vai nos ajudar muito nisso, vai fazer com que a gente possa agilizar esse processo, né? As gestões municipais até então nunca tiveram essa visão, é uma visão do prefeito Caio Cunha mesmo, de utilizar os dados para fazer uma cidade mais inteligente, para planejar a Mogi dos 500 anos e também com foco na primeira infância, que é o nosso programa Mogi Cidade da Criança. Como é que foi lá em Baltimore, né? O que vocês participaram? Vocês tiveram a oportunidade de falar sobre o que está rolando aqui em Mogi das Cruzes? E já engato em uma outra pergunta, quais outras cidades brasileiras participaram com vocês? Legal. Do Brasil só participam 6 cidades até agora, né? Do primeiro grupo foram Rio de Janeiro e Fortaleza, que também tem uma capacidade de gestão de dados incrível. E agora no segundo grupo, além de Mogi das Cruzes, Niterói, Recife e Maceió, né? São 2 capitais, uma mega cidade do Rio de Janeiro, que é Niterói, e Mogi das Cruzes. Lá em Baltimore, os prefeitos, né, o pessoal da Bloomberg Philanthropies, né, do programa é extremamente organizado. É lindo de ver assim, o quanto eles têm esse cuidado com os prefeitos. Então os prefeitos, tanto dos Estados Unidos, né, do Brasil, da América Latina como um todo, eles ficaram no programa lá, né, recebendo formação com profissionais do governo dos Estados Unidos, com pessoas que trabalharam na prefeitura de Nova York, com especialistas da Universidade Johns Hopkins. E aí o prefeito pôde falar da realidade de Mogi das Cruzes, pôde falar da realidade brasileira e também receber bastante conteúdo. E lá firmar um compromisso público, né, conversar com o Mike Bloomberg, que é esse ex-prefeito e o grande mentor do programa. Ele tá com quantos anos? Só fugindo um pouco do foco. Ele tá com uns 80 já? Mais de 80, né? Não tenho certeza do número certo. Supra-sumo da comunicação, visionário. Um mega político. E aí a gente, enquanto secretários, né, a gente teve uma agenda separada dos prefeitos, com foco mesmo, a gente representou a América Latina junto com pessoas do Recife, Maceió, outras cidades aqui da América do Sul, né, que foi essas equipes dos prefeitos. Então a gente passou toda a agenda também na Universidade Johns Hopkins e no Centro de Excelência em Governo da Bloomberg, e também conhecendo iniciativas como o painel de dados da Covid, que foi criado na Johns Hopkins, que foi utilizado pelo mundo inteiro, pela imprensa brasileira inclusive, como um programa efetivo da universidade. A gente pôde conhecer também o Centro de Inovação Pública da Bloomberg lá e todos os trabalhos que eles têm desenvolvido, além, obviamente, de iniciar os passos, né, iniciar as informações que a gente deveria levantar para o início do programa aqui na cidade. Começa agora, então? Começa agora. Começa agora. Você voltou com a mente mais aberta? Com certeza. Esse tipo de
de integração, de conexão com outros atores, com outras pessoas que estão trabalhando com dados, é incrível. A gente consegue pegar muita referência e voltar com uma nova visão para Mogi. Por isso que é tão importante esse tipo de atividade, esse tipo de programa. Severino Neto, secretário de Transparência, aqui conosco na Rádio Guardiã da Notícia, para você que está ouvindo no seu carro, conectado através do Bluetooth, ou para você que está nos assistindo por outras plataformas digitais. Hoje foi dia de falar sobre a participação de Mogi das Cruzes no programa da Bloomberg Philanthropies City Alliance. Data Alliance. The Alliance. Neto, para a gente encerrar suas considerações finais, então, em relação a esse programa tão importante para a cidade, que é para a população entender, né, de fato, não é só lá mais um certificado, igual a gente às vezes escuta, né, o pessoal falando bobagem, mais uma viagem à cidade sozinha, não, é algo importante para o município. Exato. A gente está trazendo investimentos para o município, né, no caso do programa são investimentos indiretos, mas a gente também está fazendo com que o mundo olhe para Mogi das Cruzes. Eu encaro esse programa muito como uma grande abertura de portas para que a gente consiga trazer diversos outros investimentos para a cidade. Né? Tem muita gente acreditando em Mogi das Cruzes, tem muita gente acreditando na gestão do prefeito Caio Cunha, na capacidade de inovação, de transformação da cidade que a gestão do prefeito Caio Cunha tem. E esse programa, a participação nesse programa é uma prova de como Mogi, de como a gestão do prefeito está sendo encarada nacionalmente e também internacionalmente. Então, a gente trabalha para que possamos aprimorar a gestão pública municipal, para que os serviços públicos sejam cada vez melhores e para que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor. Isso é cidade inteligente, isso é o objetivo de uma Secretaria de Transparência e Dados Abertos. Essas e outras informações sempre por aqui com a gente no Notícias da Guardiã. Toda semana um secretário novo contando sobre o que está acontecendo na cidade e ao longo da nossa programação também informações sobre as 12 cidades do Alto Tietê e principalmente sobre aqui a nossa grande Mogi das Cruzes. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. Continue ouvindo aí a nossa programação musical. A cada 30 minutos você é muito bem informado. 24 horas de música, 12 horas de conteúdo. É só aqui na Rádio Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.